Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre as Sagradas Escrituras, que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9, explicando as Escrituras. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ler o texto com atenção e analisar realmente o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Um verso que eu quero destacar aqui, onde é sempre falado nas igrejas, esse verso 7, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo que é destacado desse texto. Mas nós vamos ler todo o texto para ver realmente o que o apóstolo Paulo está falando aqui no discorrer dessa mensagem. Vamos lá? Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória a vosso respeito não seja vã nesta parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, por Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Em tudo, sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus, e também louvarão a Deus pela liberalidade da vossa dádiva, para com eles e para com todos, e oração com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Muito bem. Você viu que o apóstolo Paulo fala em dinheiro? Eu não li isso aqui no texto. Você leu, né, na sua Bíblia aí? O apóstolo Paulo falando de dinheiro? Esse texto retrata o seguinte: Paulo está querendo viajar e com ele também vai alguns irmãos, certo? Para a Caia. E muito bem. Então Paulo está falando para eles que quando eles chegarem lá, pelo contrário, ele já está mandando alguém na frente para verificar se realmente existe aposentos, existe alimento, pois é uma viagem missionária. Paulo vai levar alguns irmãos para a Caia, mas quer chegar lá e encontrar tudo pronto para uma recepção. Está entendendo? É como você convida alguém para a sua casa e você quer saber, né, quantos irmãos vêm e tal, para jantar ou para almoçar,
e você ali vai servir uma janta, um almoço, e com certeza você vai fazer algo que vai sobrar e não vai faltar. Então Paulo está dizendo isso, olha, quando eu chegar aí, eu quero encontrar uma prontidão, os alimentos já preparados, né? Porque cada um contribua com aquilo que Deus colocou no seu coração. É isso que a gente faz? Um vai levar por exemplo, se fosse hoje, um levaria um feijão, outro levaria um arroz ou uma carne. É isso, a igreja, olha só, vamos dizer que na igreja, vai chegar aí um missionário, vai vir lá do Rio Grande do Sul, vai vir ele com sua família e alguns irmãos. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos providenciar os alimentos. É isso, quando ele chegar, ter os aposentos, a cama, as roupas, o que é necessário para que quando alguém chegue de viagem. É isso que Paulo está falando. Então, contribua com alegria aquilo que Deus colocou no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama o que dá com alegria. Então você vê que o apóstolo Paulo não está falando de dinheiro nesse texto, né? Lá no verso 12, a administração desse serviço não só supre a necessidade, tá vendo aí? A administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai abençoar os irmãos que estão abrindo o coração para ajudar o próximo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então não tem nada a ver com dinheiro, mas se destaca aqui o verso 7, né? E você também, na hora da oferta, não abre a sua Bíblia para ler, só o pregador ou o pastor, ou quem está lá na frente da igreja, é que fala esse verso, e você entende que é realmente isso aí, que está falando de dinheiro, né? Mas a partir de hoje, você está sendo instruído a saber que o apóstolo Paulo não está falando de dinheiro, não está falando de coleta, não está falando de money, não é nada disso. Está falando de quê? Pousada. Ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós, para com os macedônios, dizendo, a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. A unidade é quando a igreja se une com o único propósito de ajudar o próximo. Tá bom? Então esse texto quer dizer realmente o que o apóstolo Paulo está expressando aqui. Então não fala de dinheiro nesse 2 Coríntios capítulo 9, que é muito usado nas igrejas. E nós estamos aqui para falar a verdade, não falar mentira. Então, você a partir de hoje já sabe que esse texto está falando de alimentos. Não é isso? Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Lá em Atos capítulo 17, abre sua Bíblia rapidinho, em Atos capítulo 17, vamos ver que Deus é esse que Paulo está falando, se ele precisa de alguma coisa. Vamos lá. Atos 17, abriu aí? Atos 17, verso 23. Pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. É o Deus que Paulo anuncia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus que Paulo anuncia. Não é um Deus mamon, não é o Deus do dinheiro. Certo? Então esse texto sobre a coleta já está explicado. Nós falamos sobre
o dízimo de Abraão, falamos sobre Malaquias 3:10, que é muito usado também. Estamos falando hoje desse capítulo 9 de 2 Coríntios, tá bom? Então vamos dar por encerrado esses textos. E no próximo vídeo, explicando as Escrituras, eu estarei falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Realmente foi um milagre? Ali nós vamos entender esse texto sobre a multiplicação dos pães, tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus continue abençoando você e sua família. E não se esqueça, Deus não precisa de nada que nós temos. Pelo contrário, é Ele que dá com abundância para a nossa vida. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.